Boa noite. Você já ouviu falar um homem dizer: se você se separar de mim, eu tiro seus filhos? Saiba que você pode estar presenciando o início de um crime que pode chegar até 40 anos de prisão. E nós estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem apoio do Viva Mais Saudável e transmissão pelo canal TP Fest. E hoje vamos estar falando sobre o vicaricídio. E para conversar sobre esse assunto, nós vamos estar recebendo a advogada a doutora Sandra Duarte, que vai estar conversando com a gente sobre esse tema, vicaricídio, que é muito importante para a sociedade. Uma boa noite a todos. A gente faz no decorrer da entrevista. Uma Olá, boa noite. tudo bem? Tudo bem, doutora Sandra? Boa noite, seja bem-vinda no programa Bate-Papo Legal. Obrigada. Eu que agradeço aqui novamente estar na sua presença e na parte dos espaços jurídicos do Papo Legal. E eu gostaria que a doutora se apresentasse para as pessoas que não a conhecem. Meu nome é Sandra Duarte, eu sou um dos colaboradores aqui dos espaços jurídicos, sou advogada criminalista há 19 anos e luto em defesa das mulheres e das crianças também. E, doutora, hoje o tema é importantíssimo, o vicaricídio, e tem muita gente que nunca ouviu falar nessa palavra. Então, o que significa esse termo e por que ele é conhecido como um crime invisível? Vamos lá. Ele se tornou uma lei agora muito novo no mundo, né? E esse termo significa o quê? Por que invisível? O agressor, a agressora, ela vai tentar machucar não a vítima propriamente, não a mulher que vai apanhar. Ela vai pegar quem a mulher mais gosta, né? Quem o homem mais gosta, vamos colocar assim. Então ele vai e mata os filhos, mata a mãe. Então, assim, é um crime meio que invisível, porque às vezes quando ele vai matar o pai, né? Vai lá e mata os filhos, ele se mata. Entendeu? Então, assim, ele é meio que um crime invisível por causa disso, assim, da pior parte, né? E o alvo desses homens é usar os filhos como ferramenta de tortura. Mas na prática, doutora, o que passa na cabeça desse agressor? Qual o objetivo de ele atingir a criança, atingir a criança ou destruir a vida do filho para ver a mãe sofrer? É assim, o objetivo dele é acabar com a parte emocional da sua vítima. Então, ele não consegue porque a vítima vai conseguir uma medida protetiva e, normalmente, essas medidas protetivas, ela não vai para os filhos, né? O pai tem direito de ver as crianças, normalmente. E aí ele vendo que a mulher conseguiu viver, conseguiu ter uma vida melhor, conseguiu ter um regramento, o que ele faz? Eu vou minar a vida dela. E aonde ele pode machucar mais? Matando os filhos, machucando os filhos. Não tem filho, ele vai e mata a mãe, mata a irmã. Ele faz isso de propósito. E, doutora, a pena para esse crime, ela pode chegar até 40 anos de prisão. Mas como a legislação passou aí a reconhecer e punir esse tipo de violência contra a mulher por meio dos filhos? Vamos lá. Ela avançou muito porque veio a Lei Maria da Penha e hoje a violência vicária em si, ela se torna reconhecida de uma forma de violência doméstica, tá? É uma tipificada na parte emocional e numa violência psicológica. No caso do homicídio dos filhos, cometido para atingir a mãe, nesse caso, o crime é qualificado por motivo torpe e futilidade. E ele vai fazer a extensão junto ao feminicídio com o aumento da pena previsto, e ele vai praticado contra descendente no contexto de violência doméstica, e a condenação ela pode facilmente chegar a 40 anos de prisão. E, além dessa ameaça de tirar os filhos, quais são os outros comportamentos, os sinais que esse agressor usa a criança como instrumento de violência contra a mãe? Primeira coisa, os sinais mais comuns que existe: desqualificação constante. Ele vai falar mal da mãe, vai tirar a autoridade dela, vai minar tudo que você imaginar falando da mãe, retenção e atrasos, não vai devolver o filho na hora certa, vai descumprir aonde vai entregar. Ele fala do bloqueio da comunicação, ele proíbe a mãe de falar com os filhos ao telefone quando estão com ele. No final de semana é do fulano, né?
e aí ele proíbe, não vai deixar falar. E a manipulação de informação, ele oculta dados da saúde da criança ou né, do adolescente que for ali, para a mãe sentir negligente, sentir culpada. Então, nós temos que observar esses pontos principais: desqualificação constante, retenção e atrasos, bloqueio de comunicação e manipulação de informação. E todos esses sinais, eles começam quando, doutora? A partir do momento que a mulher conseguiu medida protetiva e ele não pode mais ter contato com a mãe, né? Teoricamente, ele não pode mais ter contato com a mãe, mas lastreou-se para as crianças, porque as crianças têm contato com o genitor, ele começa a fazer isso. Então ele vai avisando, ele vai dando sinais, ó, hoje eu vou entregar e não vou fazer, hoje eu vou fazendo esses sinais, e aí com o tempo a criança vai caiu sem querer, começou a se machucar. Então isso tem que ter muito cuidado, tá? E muitas vezes esses homens usam a justiça e os processos também de alienação parental de uma forma maldosa, né, doutora? Como a mulher pode se blindar juridicamente contra esse tipo de manipulação? Bom, isso daí chama assédio processual ou uma litigância abusiva. Vamos lá. Para proteger a mulher, ela precisa de uma defesa jurídica técnica. E eu sempre fico nessa área falando, tem que ter uma defesa especializada, focada para juntar provas robustas. E é fundamental documentar tudo. Mensagem de texto, áudio, relatório de escolas, psicólogos. A falsa acusação da alienação parental, ela faz que a defesa demonstre ao juiz a conduta do pai, que não é cuidado, e sim perseguição disfarçada do direito legal. Então, assim, se você não tem um advogado especialista na área de família, voltado para a área criminal também, infelizmente, acontece casos que poderiam ser revertidos, mas o colega, que é um generalista, pega tudo e não faz o negócio direito, daí prejudica. E, doutora, as provas para as mulheres, que muitas têm dúvidas, né, seria a mensagem de WhatsApp, ou as provas, assim, que são válidas, né, quais seriam juridicamente? Todas Tanto as para a delegacia quanto para o advogado? provas são válidas, todas as provas. Hoje nós temos vários meios de corroborar com essas provas, porque além de fazer uma ata notarial, que às vezes é caro, não. Tem um programa, que eu não vou dar um nome aqui para não ficar fazendo merchan, que a gente está ganhando dinheiro. Mas assim, tem um programa no computador, nós passamos isso e é muito mais compensatório do que uma ata notarial, que no cartório, e o valor é menor, mas a validade jurídica é igual. Então, assim, mesmo que a mulher ache besteira, é um vídeo, tudo é prova. Não apaguem nada, não apaguem nada. E se ele, presta atenção, se ele pegar teu celular, quebrar ou fazer para o filho, que ele faz na cabeça do filho, para o filho ir lá apagar as conversas e fazer alguma coisa, tem como rastrear. Então, assim, bobão, vamos falar pro paizão esperto aí, se você apagar os documentos da mãe ou fizer o filho fazer isso, tem uma coisa que dá para rastrear. E hoje em dia, se você é um advogado criminalista como eu, um advogado familiarista como eu, que tem peritos, filhinho, não tem para ninguém. Doutora, aproveitando, então, um vizinho também pode estar gravando e essa imagem também serve como prova? Pode. E olha, não existe mais aquela história de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher, sim, você está ali para defender. E se você não ficar junto na defesa, você pode ser um coautor do homicídio ou um coautor daquela agressão. Então, grave, você não precisa aparecer. Envie essa prova que daí o advogado, se for especialista, vai saber usar essa prova em favor da pessoa que está sendo lesada. Se a mulher perceber que está vivendo o início dessa violência, o que ela deve fazer, doutora? A primeira coisa é produzir provas e buscar ajuda de um profissional habilitado. Pegou, printou, fez tudo que pôde, vai para uma DEAN, Delegacia da Mulher. E aí, vai pegar um advogado especialista na área, ou se ela não tiver como, vai para a Defensoria Pública e não tenta resolver o problema conversando, porque ele não vai querer conversar. Ele vai fazer chantagem, não ceda essas chantagens, não alimente o ciclo da violência. Busque ajuda, pegue as provas e vá atrás. As medidas protetivas, Maria da Penha, também consegue afastar o agressor dos filhos para garantir aí a segurança dele, ou o processo de guarda segue separado, doutora? Ele segue separado, mas a Lei Maria da Penha permite que o juiz determine em caráter de urgência a suspensão ou restrição do contato com o agressor dos filhos, caso tenha risco comprovado com os menores. Pode ser uma visita assistida,
pode ser, não é uma coação da guarda definitiva, tá? A vara de família, ela vai verificar o que está acontecendo, vai receber a notícia da vara de violência doméstica, eles vão garantir a salvaguarda da criança até que o mérito seja julgado. Ou seja, primeiro é o interesse melhor da criança. A criança sendo cuidada e tudo mais, eles vão observar. Nesses casos, eu tenho vários casos de escritório e a maioria, quando o agressor não é tão cão assim dos infernos, vamos pensar assim, ele tem uma visita assistida. Então ele tem alguém assistindo com ele a visitação. Eles não gostam, tá? A maioria dos agressores ficam pé da vida quando eles têm uma visita assistida, porque tem alguém do lado observando o que ele está fazendo. E aí, normalmente, eles se afastam das visitas. Então é aquela velha história. Advogado tem que estar especialista na área. E, doutora, para aquela mãe que está nos assistindo, que está com medo, até encurralada com essas ameaças, qual o conselho que a doutora deixa para elas? Primeiro conselho, você não está sozinha e a culpa não é sua. Primeira coisa que você tem que pensar, o medo ele faz a paralisia, mas o silêncio ele vai proteger o agressor. Quebra o isolamento, pelo amor de Deus, confie, ligue no 180, no número 100, busque orientação. As ameaças são ferramentas de controle. Quando você aciona uma rede de apoio, ele vai começar a ruir e pode ter certeza, quando você começar a se mexer, você vai se proteger e proteger seus filhos. Você não está sozinha, a culpa não é sua. E, doutora, a gente vai para o quadro Perguntas e Respostas dos Internautas. Eu vou começar aqui pelo chat do bate-papo que enviou para a gente, do grupo jurídico da Kirlane, de Sergipe. Ela manda: olá, doutora, isso também tem penas para senhor de idade? Deseja morando no mesmo bairro? Peraí que eu não entendi. A lei é essa? Eu também não. Rita, Mas acredito que se existe penas para senhores de idade que pratica isso. 30 anos, se ele cometeu a violência, ele vai ser a mesma pena, não interessa. Um exemplo, a mulher é nova e casou com um velhinho, vai. Ela tem 20 anos e casou com um velho de 60, ok? É amor, não é amor? Dane-se. O cara virou demônio. A pena é para todo mundo, tá? A imposição da lei é para todo mundo, não tem raça, credo, cor e idade. E a gente vai para a próxima pergunta também do site jurídico, que é do Iago de São Paulo. Ele fala: oi, tudo bem? Existe caso que esteja uma professora, que seja uma abusadora de alunos, dá na mesma situação? Obrigado. Não, que tipo de abuso ela está fazendo? Nesse caso, a gente vai ter que entrar com uma cautelar, tá? E aí vai pegar o ECA, vai pegar outro tipo de lei, e aí você tem que comprovar o que ela está abusando, o que ela está fazendo. É na esfera física, na esfera psicológica, é abuso real, ela é uma pedófila, porque eu já falei sobre isso também, mulher é pedófila. Então, o que é? Dependendo do que for, a gente tem que ver que vertente de lei a gente vai usar. Que aí, no caso, não entra como vicaricídio, né, doutora? O vicaricídio ele tem que ter descendência e ascendência. Tem que ser pai e mãe, né? Ou se não, os filhos. E eu recebi a mensagem da Camila, de Belo Horizonte. Ela mandou que o ex-marido não aceita o final do casamento e disse para o nosso filho de 6 anos que eu vou abandoná-lo. Isso já pode ser considerado um sinal de violência ou ainda é visto como uma briga de separação? Violência doméstica grave, isso já está pegando o lado psicológico, como eu já falei anteriormente. Isso já está pegando a parte da alienação parental. Se ela tiver as provas disso, a sua advogada ou quem estiver atuando no seu caso tem como já pedir o afastamento dele, porque ele já começou a fazer a parte do vicaricídio. E a gente tem também a Renata de São Paulo. Ela falou que está sofrendo ameaça do ex, mas tem medo de denunciar. A justiça pode dar a guarda para ele, por ele ter mais condições financeiras. Eu gostaria de saber se o dinheiro do pai pesa mais do que a segurança nossa e dos nossos filhos. Primeira coisa que eu falei para você, você não está sozinho. Se você tiver uma pessoa que trabalhe correto, você não está sozinho. Não fique pensando nisso. Ele pode ser um milionário, ele pode ser Bill Gates. Vamos pensar assim, ele pode ser o Elon Musk. O amor não supera o dinheiro. Pensem nisso. O amor não supera o carinho de uma criança e o bem-estar da criança. Só que você tem que estar salvaguardada. Não se tira a guarda de uma mãe por causa de dinheiro. Só se tira a guarda de uma mãe por 2 motivos gravíssimos. Se ela for aquela pessoa meretriz, que fica largada na rua, né, que fica aí por aí, ou se tiver entorpecente, se tiver uma vida muito podre e for comprovado isso.
Mas para tirar a guarda de mãe, filhinho, tem que ser muito bom. E a gente recebeu também um internauta, doutora, que ele não quer se identificar, foi pelas redes sociais, ele pediu para não ser identificado. Ele fala que ele foi denunciado pela ex por ameaça de alienação parental e agora está sendo acusado de violência vicária. E ele já responde processo. Ele quer saber se existe a possibilidade de ele comprovar que ele queria apenas ter os direitos de convivência com os filhos. E que ele quer saber se dá para se defender dessas acusações. Estamos aguardando aqui, eu acho que deu uma travada a internet da doutora. Oi, doutora. Deu uma travadinha aqui para a gente. Voltou? Tá voltando, voltou agora. Agora voltou. Voltou, né? Voltou. Voltou. A primeira coisa que a gente tem que observar é que histórico é esse processo. Primeira coisa. Por que ela alegou violência vicária? O que vem acontecendo? Então, assim, seria leviano da minha parte falar que você consegue ou não consegue. Consegue se isso for falsa demanda. Infelizmente, tem muitas mulheres que mentem, tem muitas mulheres que inventam, infelizmente tem, tá? E no escritório tem um monte de que eu defendo o homem e falo, você é mulher, mas tem muita mulher mentirosa. Então, se isso for comprovado, cabe até uma ação de denunciação caluniosa. Mas o seu advogado, quem estiver atuando com você, tem que saber se salvaguardar disso. E se você não tiver um advogado especialista na área, nos espaços jurídicos tem vários advogados que trabalham nisso e podem te ajudar. E a gente recebeu também o Marcos de Curitiba. Eu achei até a pergunta dele interessante, doutora. Ele fala que a gente acompanha os casos na TV e vê pessoas que é condenada a sair pela porta da frente em liberdade. E eu queria saber se, no caso do vicaricídio, o agressor também responde em liberdade ou a prisão é automática? Em todos os casos que eu atuei até hoje, a prisão é automática quando o bonito não se mata, né? Porque a maioria se mata. É tão corajoso que se mata. Assim, mas em todos os casos eles respondem sob pena de prisão porque é pego no ato que aconteceu. Porque um vicaricídio nada mais é do que a morte de alguém ou a tentativa da morte de alguém. É só se ele tiver um álibi muito forte para se provar que não foi um vicaricídio. Então, maioria dos casos, a pessoa está respondendo sobre prisão. Claro, se o outro advogado for bom e conseguir um HC humanitário provando que o cara é doente, ou pedir uma instalação de sanidade mental, que o cara é doente mental, tem vários meios de se fazer uma defesa. Então, se eu estou defendendo o lado que é o mal, eu vou pensar de uma forma. Se eu estou defendendo quem sofreu, eu vou pensar de outra forma. Por isso que tem um advogado para isso. Mas, geralmente, ele vai preso. E a gente tem aqui a pergunta do grupo jurídico, uma pergunta anônima, que o chat está mandando aqui. Fala, olá, fui abusada. Se fazer um Instagram para denunciar o abusador ajuda? Não, você não tem que... como fala, multiplicar isso daí. Você foi abusada? Cadê a prova? Já fez o exame de corpo de delito? Você tem todas essas provas? O que você tem que fazer é 180, Delegacia da Mulher e procurar um advogado de sua confiança. Se aconteceu isso, você não tem que divulgar. Acabou a mídia disso, gente. Vamos parar com essa reportagem do mundo que tá podre? Os repórteres estão aí igual a Rita para trabalhar com coisa séria. Não é para ficar divulgando a sua dor. A sua dor tem que ser mostrada, mas uma dor correta, na sua defesa, e se precisar, temos vários advogados aqui que trabalham com isso. E a gente tem também a pergunta aqui da Juliana, de Salvador, que está pelo chat. Ela está mandando boa noite, doutora. Foi informado que a pena pode chegar, vocês informaram que a pena pode chegar até 40 anos, mas sabemos que no Brasil existe a progressão de crime, de regime. Na prática, o homem que for condenado à pena máxima, quanto tempo ele permanece em regime fechado? Olha, eu vou ser muito sincero, tem a progressão de regime, tem os 3 dias trabalhados para REMI 1, ok. O último júri que eu fiz foi um caso de vicaricídio e o cidadão foi condenado a 72 anos de cadeia. Ele tem 40.
ele vai sair no mínimo ali com 38, 40 anos. Vai morrer na prisão. Porque Deus o queira que ele seja uma pessoa que remida e fique bem. Mas nos casos de feminicídio e vicaricídio, geralmente a progressão demora muito. É muito, não é pouquinho, não. Então, assim, a desometria da pena que ele vai ter que cumprir quase toda a pena dele para ele pedir a liberdade. Então, não é. Hoje em dia mudou muita coisa. Então, é o que eu falo para os meus clientes. Começou a ter confusão com mulher, vaza. Não vai brigar, não, porque você vai morrer na cadeia. Hoje em dia não se sai mais fácil. Claro, num assalto, num sequestro, umas coisinhas que é ruim, sai. Mas essas coisas ruins, podres, de machucar a mulher e acabar com a vida da criança, não tem mais essa história. E a Rô Terapias Holísticas está dizendo que a doutora é a melhor de todas. Muito obrigado. Doutora, a gente também recebeu aqui uma pergunta que é de uma estudante de direito, a Patrícia. Ela pergunta como o ordenamento jurídico brasileiro vem tratando a violência vicária. Ainda existe algum desafio para o reconhecimento desse tipo de violência nos processos judiciais? Então, hoje em dia, tem um sério problema, que quando, é igual o caso que acabou de falar aqui com a gente, eu vou expor ele na mídia, eu vou expor... A violência vicária já se torna triste por si só, porque ele matou um descendente, matou um filho, matou uma criança. Mas se a defesa, né, do bonito lá quiser minar, ela pode minar com várias outras histórias, falando que ela tá levando o cidadão para a mídia para fazer mal para ele, para dificultar a defesa, falando mal dele. Então, quando eu falo não divulguem, não façam, procurem as coisas certas, às vezes pode ser prejudicial para a própria defesa da pessoa que está sofrendo. Então, hoje em dia, com o vicaricídio valendo, está muito bem por ordenamento jurídico. Mas, em contrapartida, temos o outro lado da pessoa hoje querer tudo na mídia. E isso não é bom para o processo. Com certeza. E a gente vê muitas coisas, né, doutora? Que às vezes acaba atrapalhando muito, né? Até a defesa ou a acusação, né? Muito, muito. É um absurdo, assim. Tem coisa que a gente tem que ficar quieto, né? Porque tem que deixar atuar. Mas hoje em dia é aquela história, o celular na mão e tudo faz. Só que tem coisa que não é assim. E, doutora, para quem está iniciando aí nos estudos na área jurídica, quais os cuidados que um advogado que está recém-formado agora deve ter para atender uma mulher que retrata está sofrendo a violência por meio dos filhos? Olha, primeira coisa, provas. Guarde todas as provas. Vá à delegacia da mulher, faça o boletim de ocorrência. Resguarde isso. Já peça na boletim de ocorrência que a guarda seja unilateral dela, que não tenha visitação. Coloque todos os pedidos possíveis do boletim de ocorrência, para que quando for despachar com o juiz e eu faça esse corpo a corpo, falar com o juiz da vara de violência doméstica, mesmo se for interior, vá junto. Eu tenho um diferencial no escritório que todo mundo tira sarro, porque a Sandra, ela vai em campo. Eu tenho um bebê pequeno, você sabe, Rita, e eu já fui para a delegacia com a minha filha, porque não tinha ninguém para ficar, e eu fui para falar com a mulher, para defender ela. Mas é uma advocacia humanizada. Se hoje em dia nós não trabalharmos com uma advocacia humanizada nessa área, você não vai se destacar, você apenas vai ser mais um que vai ganhar dinheiro. Só que o sucesso, ele só vem com suor, não adianta. Porque nós temos muitos advogados, né, recém-formados, que às vezes não têm a experiência ou não sabe lidar também com este lado da violência contra a mulher em relação aos filhos. Sim. Eu vejo muitos também indo para a parte só da violência, do ataque, mas esquece e às vezes desconhece um pouco por falta de experiência desse lado. Por isso que eu pedi aí o conselho da doutora para esses recém-formados. Todo tipo de prova que a gente conseguir, porque a gente tem que pegar atestado escolar, histórico escolar, tem que pegar carteira de vacinação, tudo que você puder ter da criança para salvaguardar a mulher na hora de pedir essa guarda, para ter para ela salvaguardada isso é muito importante, porque na hora que a gente for fazer o pedido na vara da violência doméstica, informar por que a gente está pedindo isso. Já está vindo já um histórico, um exemplo, que ele pode cometer um vicaricídio por XYZ. Só que não adianta a gente falar, para o juiz tem que ter prova, porque ele é um interlocutor que está escutando as duas partes e ele só vai começar a crer quando tiver provas. Então, a gente não pode ser leviano, a gente tem que ter provas e trabalhar com o correto.
É verdade, doutora. O pessoal aqui está mandando aqui também uma boa noite para a doutora. O Auno, Auno falou que a doutora Duarte é a melhor também. E o pessoal aí mandando aí boa noite. E, doutora, hoje na prática, como está o vicaricídio? Ele está mais, como que eu posso usar a palavra, mais firme e rigoroso em cumprir as leis mesmo dentro Tá, do tribunal? tá firme, até demais, assim. Tem, igual eu te falei, tem mulheres que eu não posso ser ruim de falar isso, mas tem mulher que, vamos colocar a verdade, tem mulher que é o cão mesmo, inferniza a vida do cara e faz o cara virar o demônio. Não justifica ele querer matar o filho, não justifica ele querer matar a irmã, pai, não justifica. Mas na hora que vai para um tribunal do júri, para se mostrar, se eu estou defendendo o cara que matou, eu não estou pela assistente de acusação pelo Ministério Público, para se mostrar por que chegou a esse momento, a gente já chega perdendo de 7-0. Porque a lei tá tão dura, porque eu falo para meus clientes, não bata nossa mulher, não briga com essa mulher. A mulher já é um bicho difícil de se tratar, né? Nós somos meio complicados, né? Não deu É certo, verdade. sai, separa. Você não vale a pena, porque hoje em dia, até um e-mail que o cara mande para a mulher, e isso é de experiência própria do escritório, se ele mandar um e-mail ofensivo para ela falando você é feia, um exemplo que é verdade, tá? Um exemplo verídico. Ela pode entrar com um abalo psicológico, porque não precisa de prova para isso. Então você imagina a delicadeza e a linha tênue que é de se trabalhar num vicaricídio numa Maria da Penha. Então, eu falo, hoje em dia, para alguém se relacionar com outro, tá muito difícil. Porque a gente não sabe a intenção da mulher, não sabe a intenção do homem. Eu não estou defendendo o homem que bate mulher, não estou defendendo isso, não. É que, infelizmente, está crescendo muito os tipos de mulheres que estão querendo aparecer e ganhar em cima. Entendeu? É muito triste isso, porque tem muitos casos de feminicídio. O Brasil, ele é o campeão de morte de mulher por hora. Só que em todo lugar tem um lado ruim, né? Tem uma mulher no meio que tá fazendo meleca e tá estragando isso. Então, assim, a pena tá muito dura, isso está sendo ótimo, porém, se o cara tá sendo acusado e ele teoricamente não teve a culpa, ele já entra sabendo que ele vai morrer na cadeia. É porque existe também esse lado que as mulheres acabam, algumas, né, infelizmente, acabam usando esse lado da lei que foi criado para poder também prejudicar o homem, também às vezes por não aceitar o fim do relacionamento, né, Sim, o sim. inverso, né, e acaba usando a lei que é tão importante, né, para tentar prejudicar. Nesses casos, a mulher também é punida, doutora? É Existe punida. uma lei para punir? Eu já consegui fazer eu falo assim, eu sou advogada dos homens, eles brincam assim comigo. Porque eu já consegui comprovar que a mulher estava mentindo por meio de provas. Eu estudo muito, né? Você sabe disso. E aí eu consegui entrar com uma denunciação caluniosa e a pessoa respondeu e tá respondendo criminalmente. Então, assim, toma cuidado, mulher. Porque se você fizer coisa errada e o advogado for bom, vai virar a mesa contra você. Então, pensa bem. A pessoa terminou com o outro e aí ela quer dinheiro e começa a fazer chantagem. E aí depois entra com a Maria da Penha. Só que, é o que eu te falei, mesmo que você apague o telefone, tem um programa que se passa no telefone. Eu não vou divulgar o programa, é óbvio, porque é meu serviço também. E aí a gente consegue pegar todas as conversas que você teve nesse número, nesse celular, 10 anos atrás. Então não tem como mentir. Se você faz um trabalho de uma advocacia com excelência, já era. Não tem como. A ONU também está falando que ela é a primeira mulher lésbica no estado do Rio de Janeiro a ser concedido o monitoramento eletrônico e o uso do botão de pânico. E a minha ex-tornozeleira eletrônica, informação de utilidade pública aí que ela está falando. A ex dela usa tornozeleira eletrônica. Eu conheço o caso dela, ela é a primeira mulher no Rio de Janeiro e no Brasil, se eu não me engano, a conseguir entre casais homoafetivos, que ela era casada com uma mulher, a conseguir a tornozeleira eletrônica e o botão do pânico. Que nesse caso, que eu fiquei sabendo, que eu conheço ela, a ex-companheira dela tentou matar ela e tentou sequestrar a filha.
E daí ela conseguiu a tornozeleira eletrônica e esse processo está seguindo pela brilhante defensora pública aqui da cidade. Então, assim, é muito interessante que se você for um casal homoafetivo, tanto homem quanto mulher, você consegue também. Daí é o que eu falo, tem que ter um advogado especialista na área. Não adianta ter um advogado que vai lá, vou fazer. Não. E não é fácil. Não vou te falar que é fácil, não. Mas você tem que trabalhar e trabalhar muito forte. É verdade. Ela está dizendo aqui também que as mulheres também cometem uma tentativa de feminicídio contra a outra, né, no caso Sim, de casais homoafetivos. sim, sim. Ela está falando, nossa filha foi ameaçada de sequestro pela minha ex e a criança tem uma medida protetiva Sim, também. é o que eu te falei, essa advogada aqui que tá defendendo o caso dela é defensora pública aqui da cidade, eu conheço. Tá falando o nome da Doutora doutora. Raquel Isso. Oliveira, ela escreveu Sim, aqui. é uma defensora brilhante e a gente até brinca que quando uma tá contra a outra, a gente fica meio brigando, porque é duas CDF, sabe? Duas chatinhas que estuda para isso, né? E aí é muito bom ter profissionais que saibam trabalhar. Eu admiro o serviço dela e louvo pelo serviço dela também, que é maravilhoso. É verdade, doutora. E eu vou pedir os seus contatos para você deixar para o pessoal estar seguindo, acompanhando o seu trabalho também, as redes sociais. Vamos lá. Quem precisar, eu estou aqui nos espaços jurídicos, é só procurar a doutora Sandra Duarte. Como eu já falo 20 mil vezes, vão falar, é chata, né? Eu sou professor, então eu fico sendo redundante. O Tribunal de Ética veda a nossa divulgação, mas eu estou aqui para expor sempre o que for necessário, junto com os demais colegas, e o que precisar é só deixar a mensagem no chat do Espaço Jurídicos, né? E aí eles passam para a gente e pode procurar sempre um advogado de sua confiança. É muito importante. E a Tami também está falando que é uma advogada muito competente, tem muito orgulho de ter uma amiga como a doutora Sandra Duarte. Muito obrigado, Tamir. Muito obrigado. Tá aqui também. A ONU está dando um parabéns para a jornalista, obrigada por vocês estar acompanhando. E, doutora, é um tema bastante importante, como eu disse, o vicaricídio, e faltou a gente falar algo que a doutora gostaria de deixar aqui, que a gente, porventura, esqueceu de estar falando durante a entrevista toda? Olha, é muito importante ressaltar a importância para toda a sociedade. Escola, pediatra, psicólogo, familiar, ficar atento aos sinais que as crianças elas dão, porque as crianças são usadas por instrumento de violência e elas sofrem muito emocionalmente, tá? O vicaricídio é uma violência vicária e não é um problema de casal, são crimes diretos de direitos humanos. Então, prestem atenção aos sinais, guardem as provas, procure um advogado de sua confiança, um advogado especialista na área e lembra, você não está sozinho, não tenha medo. Você consegue uma coisa boa para você e para seus filhos se tiver uma ajuda de profissional. Doutora, você tocou num ponto muito importante, até que eu ia perguntar, no caso das crianças, que são vítimas também, elas acabam sendo Sim. uma das maiores vítimas, não só a mãe. Como fica o psicológico dessa criança? Esse agressor, ele responde também, além da violência contra a mãe, dessa violência psicológica contra a criança? Geralmente, quando eu estou fazendo a defesa, Rita, eu faço isso e peço um auxílio psicológico do Estado se a mãe não pode pagar, né, se o pai não pode pagar, para ter um apoio emocional, porque a criança ela está num jogo, né? E ela vê a figura paterna, a figura materna, que era para ser onde se guardava, se fosse a referência de amor, quebrada. Então, a estrutura mental da criança não está formada ainda. A criança não tem um lóbulo temporal formado ainda. Aí eu já vou entrar na minha outra esfera de psicanalista, né? Mas assim, ela não está formada. Então, ela vai começar a nascer uma criança, crescer uma criança desestruturada. E aí vem aquela história, que eu vou entrar no viés aqui, que não é da parte, mas é o que eu trabalho, da pedofilia. Porque às vezes ela começa a maltratar a pessoa porque ela vê o pai fazendo isso. Ela vê a mãe apanhando. Então, se o pai e a mãe podem, ela vai fazer também. Então, se ela não tiver uma ajuda psicológica e uma ajuda psiquiátrica, ela vai desfundar ali todo o finalzinho da infância dela, que está começando para a adolescência, e isso é muito importante. Então, nesse caso, o advogado que está atuando tem que pedir junto à sua petição ao juiz que tem que ter um auxílio psicológico. E aí, se o pai tiver dinheiro, pede para o filho da mãe pagar, né? Ou se a mãe tiver dinheiro para pagar, ou pede ajuda ao Estado. Mas é muito importante isso. Eu sempre faço isso.
E dentro do vicaricídio, esse agressor também responde pela essa violência psicológica. Responde. Vai colocar. Se for para o tribunal do júri, que é dos crimes contra a vida, né? Se veio a óbito, ele vai responder dentro da tese lá, mostrando isso. E se a criança não veio a óbito, né? Veio por uma quase lesão ou o que for, a gente vai colocar em cima para punir o agressor. Ou a agressora, né? No caso. E a ONU está dizendo aqui que a doutora Duarte é muito humana e ajuda as pessoas em comunidades carentes também. O Fala Meu Povo está mandando parabéns. Obrigada aí, parabéns pela jornalista, muito obrigada, parabéns à doutora também. E ela diz que o psicológico fica muito abalado, né? E sempre procurar um advogado especialista, né, doutora? Sempre, sempre. Ele perguntou também aqui, você viu? Se a mulher pode usar tornozeleira eletrônica. Pode usar sim, deve usar se tiver um advogado, igual teve a doutora Raquel. E teve outros casos também, como eu também já consegui. Se for um advogado competente, a tornozeleira vale para todo mundo. A tornozeleira, na lei, não fala homem e mulher. Fala agressor. Não interessa quem foi o cidadão, se é homem ou mulher. Vai usar. Porque o botão do pânico é para isso. Sentiu perigoso, sentiu alguma coisa estranha, a gente tem que requerer. Ela só não ocorre se o advogado não pedir, porque o judiciário ele tem que ser invocado. Se ele não for invocado, não funciona. E, doutora, eu gostaria que você deixasse o telefone do canal de denúncia também, que é importante a gente estar falando, porque às vezes um vizinho pode ouvir, ou presenciar até num bar, né? Muitas vezes uma briga, aquela discussão que já começa no início ali, que pode vir a um feminicídio. Então, eu gostaria que a doutora deixasse os canais de denúncia. Primeira coisa, vocês podem ligar, se for pedofilia, se for vicaricídio, o que for, número 100, 100, diz que 100. É sigilo, você não tem que se falar o nome, não acontece nada. Ou o número 180. São os dois que são sigilosos. Não conseguiu ligar, eu acho muito difícil, mas consegue, tá? Vai ligar para um 190, que é o da polícia, é normal. Mas para você denunciar e não ter seu nome apresentado, ou o número 100 ou 180. Não temam, vocês não estão sozinhos, por favor. Porque muita gente fica com medo de denunciar, né, e acabar sofrendo retaliação depois. Então, é importante esses canais de denúncia anônima. Muito. Eles querem sabendo que eles podem fazer e eles não têm os nomes dele, por mais que é dado, né, na hora da ligação, mas não tem os nomes nem números divulgados, né, doutora? Não, não tem divulgado nada, você vai ligar e vão te falar tudo. É sigilo absoluto, é para ir, funciona. Experiência própria, funciona, eu mesmo já usei. Não temam, não temam, porque às vezes a mãe, ela vê a criança apanhando, ela vê o pai sendo um agressor, filho da mãe, e ela depende financeiramente dele, Rita. E aí como que ela faz? Se ela ligar e denunciar e anonimamente, a polícia, a Patrulha Maria da Penha vai até o lugar e já vai conseguir a medida protetiva para ela. E a medida protetiva hoje, ela consegue pedir já o valor de pecúnia, a pensão alimentícia. Ele vai ter que pagar o aluguel dela, ele vai ter que pagar a pensão alimentícia dela, vai ter que pagar a escola das crianças, se o advogado for bom. Se o advogado não for bom, não vai conseguir nada, tá? Então dá para conseguir isso, mas você também tem que querer. Não adianta eu ficar cutucando, porque não adianta eu falar, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Se você não faz, eu não tenho como trabalhar. É verdade. E o Fala Meu Povo falou, caramba, forças e parabéns para essas mulheres que conseguiu o botão de pânico. Porque não é comum ver. Não é comum não. E, doutora, a gente vai chegando aí ao final da entrevista. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Bate-Papo Legal, sempre com a gente. Doutora Sandra Duarte, que é uma das apoiadoras do Espaço Jurídico, está sempre com a gente aqui também. Então, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, você com o nenê pequeno aqui, e tendo esse tempo para tirar as dúvidas e levar essa informação e esse conhecimento que é tão importante para a sociedade. Eu que agradeço esse espaço e parabenizo sempre o programa de vocês para trazer um tema tão sensível, que é urgente, que salva vidas, porque a informação ela salva a vida e eu só tenho que agradecer a vocês. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, doutora. E para você que está acompanhando a entrevista, hoje falamos sobre vicaricídio, um tema muito importante. Se você conhece alguém, compartilha a nossa entrevista. Os contatos das redes sociais da doutora Sandra Duarte, @Sandra Duarte ou @Duarte Sandra, vocês acham ela.
de qualquer jeito, uma excelente profissional, criminalista e especialista em crimes contra a mulher. Não é isso, doutora? Isso aí. Muito obrigado, viu? Fique com Deus. Amém. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, agradecendo a todos que participaram, que enviaram suas perguntas, que acompanharam ao vivo a entrevista aqui com a gente, o pessoal também do chat que está ao vivo pela a transmissão do canal TP Fest, dos espaços jurídicos. Muito obrigada aí ao pessoal que compareceu com a gente. O Bate-Papo Legal vai ficando por aqui. Lembrando que voltamos no nosso próximo programa com mais temas relevantes, trazendo informações para vocês. Uma boa noite.